é aquele dia que todo mundo fica, assim como todo mundo vê horas iguais, é aquele dos dias iguais, né? Então todo mundo vê 12:12, 13:13, o 3:3, né? O pessoal que adora acordar às 3 da madrugada. E hoje é aquele dia que o pessoal também, né, começa a perguntar o que será que tem por trás, ou será que não tem nada, né? Isso é uma teoria, assim, que é um pouco recente, assim, não se falava tanto isso um pouco mais para trás, né? E eu tenho a impressão, na verdade, isso começa nas canalizações, principalmente na questão da conexão com os anjos e com as sincronicidades. Então, diz que a hora que você começa a ter muito claramente a vista essas frequências, né? 2:2, 3:3, 12:12, 11:11, principalmente, são os números que a gente vai vendo em sequência, e essas sequências elas vão ajudando você a entender as sincronicidades emanadas pelos anjos, né? Segundo o James Tiberon, com as canalizações que ele tem com o anjo Metatron, diz que em algum aspecto lá atrás, né, na Atlântida, existia uma grande malha de grade cristalina sobre a Terra, e essa malha cristalina, junto com uma rede de cristais muito fortes e poderosos, eles geravam o que a gente chama de energia zero, ou a facilidade, né? Então, igual você vê hoje nos trens, né? Só que eles fazem por energia de indução magnética, seriam feitos por energia cristalina naquela época. E era toda baseada numa rede de cristais que girava ao redor, né, do planeta, segundo James Tiberon nesse livro do Metatron. E quem guardava esses cristais eram os cristais atlantes chamados de Atla-Ra, né? E aí, quando a Atlântida cai, esses cristais também caem, toda a rede cristalina também é apagada. Quando a gente começa a ter aquela grande transformação, né, e a Kundalini da Terra começa a se reacender novamente em 1987, mais ou menos, foi a grande convergência harmônica, a rede cristalina começa a despertar de novo. Então, começam a trabalhar principalmente o que a gente chama de Dragon Lines ou linhas lei. Então, essas linhas lei, elas começam a ser despertadas para que na rede cristalina a gente pudesse ali ter essas informações de novas frequências, né? Essas informações mais sutis que pudessem chegar à Terra com mais facilidade ao planeta, e também gera o que a gente chama de campo de ascensão. Por quê? Teoricamente, lá atrás, né, pela geometria pitagórica, diz que a geometria da Terra era um quadrado, né? Tanto que em várias questões esotéricas, a Terra, né, essa dimensão, ela é manifestada, né, pelo 4, né, pelo quadrado, pelo cubo. Então, é como se a partir dessa ativação dessa rede, a geometria sagrada da Terra começasse a alterar. Só que de um cubo de 8 pontos, que você tem ali, teoricamente, 8 pontos de acesso, de conexão, a gente passa a ter uma geometria chamada duododecaedro, que é uma rede de vários 12 ao quadrado, dá 144 pontos de conexão, né? Então, de 8 pontos de frequência, né, que ele faria essas conexões, a gente agora tem 144 no planeta. Então, é um salto muito grande. E aí, desse salto que começam as conexões que as pessoas hoje estão tendo, né, com mais frequência. Também você vê que mais tecnologia começou a aparecer numa forma muito mais rápida, muito mais avançada. Então, essa rede é como se fosse a rede neural do planeta, né? Ela passa a ser mais rápida, mais dinâmica, e assim também quem mora aqui, né, como a gente é a Terra,
a natureza também, a gente também passa a ser mais rápido e mais dinâmico, ou deveria pelo menos começar a ser. Devido à nossa desconexão energética, a gente ainda está integrando essa rapidez, essas conexões cristalinas dentro da gente para evoluir junto com o planeta. Então, e aí você passa a ver que muita gente começa a falar de horas iguais a partir principalmente da década de 2000, 2010, né? Então, nossa, principalmente por conta de 2012, que era aquele o ano, né, que todo mundo tinha programado por causa dos maias. E, na verdade, 2012 marcava a ativação, a reativação de todos esses cristais atlantes que estavam desligados. Então, existem 9 cristais agora ativados, e como a gente está no ano 9, a gente está trabalhando o 999, que é o cristal que a gente chama de cristal esmeralda de cura. Então, de alguma certa forma, quando tem essas datas iguais, por exemplo, 6, a gente acessa essa energia desse cristal para trazer essa energia de cura para a gente e para o planeta. Olha que legal, né? Então, esse cristal, segundo o James T. Brown, ele fica perto do Arkansas, lá nos Estados Unidos, e ela irradia para o mundo, através das linhas laser, dessa rede neural, toda essa frequência de cura esmeralda para o planeta. E aí, hoje é um dia que você pode se conectar com mais consciência a essa rede de cristais, para que você possa também ter uma facilidade nessa conexão para que você seja ou um ponto também de evolução, ou que você harmonize com a evolução que o planeta está tendo. Porque quanto mais a gente resiste a essas transformações, mais desafiador é estar nessa frequência. Porque é como se você quisesse que o mundo funcionasse numa frequência anterior, por exemplo, estávamos em 3 Hz e agora a gente precisa subir para 32. Então, você vê que, por exemplo, na frequência Schumann, muitas vezes a Terra já mostrou picos até maiores do que 32 Hz. E normalmente a gente estava acostumado para 8 Hz. Então, é como se a nossa batida do coração, que faz, por exemplo, 80 batimentos cardíacos, fosse para 160 e a gente tivesse que aguentar os 160 batimentos. Então, para não ser tão angustiante, ou, né, porque às vezes uma transformação leva você a mudar de lugar, mudar de cidade, mudar de trabalho, né, traz muita transformação. Então, para ser algo mais sutil, a gente recomenda essas meditações até para que você possa entrar em ressonância. E quando você entra em ressonância, porque o nosso propósito de vida está muito ligado à nossa capacidade de conexão com a consciência do planeta. Porque a gente só está vivo aqui porque o planeta permite a nossa vida, né, em estar aqui. Então, o meu propósito, eu preciso entender porque eu estou, de alguma forma, contribuindo com os seres humanos e com o planeta. Então, qual é o meu propósito de estar aqui nessa contribuição? E aí, quando você se conecta à consciência do planeta, você consegue compreender com mais consciência esse trabalho, né, que você veio fazer, ou para o seu auto-melhoramento, né, para a sua auto-evolução, ou para uma evolução que você vai compartilhar, né, com a humanidade, ou para uma evolução que você compartilha com o planeta, né? Então, é muito importante a gente entender que o propósito, ele está muito ligado à nossa consciência de vida e que a Terra é uma consciência de vida também, né? E que a gente também contribui com os nossos trabalhos, com os nossos pensamentos, com a nossa vibração. Então, nós não somos simplesmente colocados aqui, né? E muita gente fala, olha só, aqui é um planeta para você ficar espiando provas e resolvendo problemas. Na verdade, você também é um magneton, né? É um vibrador. Então, que vibração que você está colocando em você, que você está colocando no planeta, que você está colocando ao seu redor, que pode contribuir ou que você também pode melhorar nos seus aspectos. Então, esse 66, ele tem
essa abertura para que você possa entender melhor essa conexão com o planeta, né? Entender melhor o que você está fazendo aqui como um ser que está em Gaia, né? Que existe uma consciência nessa dimensão. E aí, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a compreender melhor o nosso trabalho pessoal, né? O que a gente pode fazer para melhorar tanto a nossa vida pessoal quanto a vida pessoal das outras pessoas. E aí a energia do 6, né? Porque o 6 na geometria, ela é aquela estrela de Davi. Então, é um triângulo para cima, um triângulo para baixo, né? Ou o hexágono, que seria a energia das abelhas, né? Então, as abelhas criam colmeias com hexágonos, né? E essa harmonização entre céu e terra, entre o que é divino e o que é material, né? E como é que eu equilibro essas estruturas tanto dentro de mim quanto dentro do planeta, né? E que a gente também pode, de alguma forma, aumentar mais a nossa capacidade de crescimento, de evolução, quanto mais a gente se ancora, né? Quando a gente fala de ancoramento, de grounding, exatamente quando a gente se conecta mais ao planeta, mais à sua vida, para que você saiba qual que é o seu trabalho aqui na vida, né? Ninguém está aqui a passeio, né? Isso é uma verdade que a gente precisa aprender a lidar. E aí, então, usar esse 6-6 para que você possa realmente entender melhor e se permitir melhor essa conexão dessa consciência com a natureza, com a consciência da terra, né? Alguns chamam de Pachamama, outros chamam de Grande Mãe, outros chamam de Gaia, enfim. Mas seria essa consciência que rege esse planeta, né? E acho tão engraçado porque a gente chama ele de planeta Terra, mas ele é mais água do que terra. Mas a gente chama ele de terra, né? Interessante. E aí, de você realmente estar mais perceptivo, né? Porque às vezes a gente está vivendo uma vida tão automática que, principalmente agora com a internet, os feeds de internet, a gente começa a viver às vezes num simulacro, porque você começa a viver uma vida onde você está se projetando nas coisas que você faz na internet, ou nos jogos que você joga, ou nas redes sociais que você começa a ver e começa a criar como seria a sua vida ou a vida das outras pessoas. E, na verdade, o grande desafio e o legal de estar aqui são as experiências que a gente tem com o planeta. Então, né, quando a gente vivencia algo importante, quando a gente está com as pessoas que a gente gosta, quando a gente consegue realizar uma coisa, né, positiva. Não que a internet seja ruim em todo o seu processo, mas ela é prejudicial quando faz você achar que toda a realidade que você vê na internet é a realidade do todo. Aí é o problema. Então, é onde a gente começa a desequilibrar os 6 aí nesse processo, vai caindo nas ilusões, né? E aí é onde eles falam que seria a Maia, né? Que é a energia da terra de ilusão. E a gente tem que começar a mais entrar em Gaia, que é essa energia poderosa dessa né, de ser mais cristalinos, de aumentar mais a nossa capacidade de poder trazer possibilidades, né, conexões, melhoria, né, principalmente as pessoas que trabalham principalmente com tecnologia, com bem-estar humano. Então, ou mesmo com uma coisa que você gosta, que você ama, né? Isso já sempre falo, pessoas felizes não trazem problemas. Então, né, quanto mais feliz você for nesse processo, é muito melhor, né? Nós viemos para ser felizes, né, no final da história. É claro que a felicidade é uma busca, né? É um processo, né? E a gente não fica feliz o tempo inteiro. Mas também não é para ficar sofrendo o tempo inteiro também. Trabalhar em permanência, né? E é isso, gente. Então, aproveitem hoje para fazer essa conexão com o planeta. Senta, deixa que como se você imaginasse uma energia bem cristalina, diamantina, dourada, descendo sobre você. Imagina raízes, e aí criando essas raízes em você, trazendo bastante força. E aí vai pedindo esse ancoramento, né? Para que você ancore cada vez mais aqui,
para saber com mais consciência o que você precisa aprender. Pede consciência, pede percepção, pede energia de abundância, né? Que tem bastante coisa importante que o planeta também ensina pra gente, certo? Porque, além de tudo, ele traz essa energia de cura, né? Então, que tipos de cura que você precisa, né? Cura física, cura mental, cura espiritual. Ela vai estar trazendo, de alguma certa forma, essas frequências para você também. Porque a gente se conecta junto com o planeta, mas também com todos que vivem no planeta. Né? Todos, inclusive os animais, os elementais, os elementos, né? É uma cocriação para que realmente a gente pense em qual planeta a gente quer viver, né? Porque muitas vezes a gente só está ali vendo o que está acontecendo agora, mas a gente deixa de cocriar o que a gente gostaria de estar vivendo de fato. E na Ritual da Prosperidade é como se de alguma forma cada um com seu pedacinho ali vai ajudar a trazer essa cocriação de algo melhor, de algo mais expandido, de algo curado para a gente e para o planeta. Esse mês a gente tem bastante coisa, né? Vai ter, já tem o ritual do propósito, que é o antigo conselho kármico. A gente vai ter Arcanjo Miguel com o Nazareno Sabino lá na Hathor. Vai ser muito legal, principalmente trabalhando com essa energia angélica de um modo mais cósmico, né? Então a gente eleva mais uma oitava para poder acessar uma egrégora de luz e força muito bacana para apoiar a gente nessa nossa transformação, nas mudanças que a gente vem para fazer esse ano, né? Então, se você também sente vontade de ver como é que são esses cursos, né? Como é que pode agregar na sua vida, manda mensagem que a Geisa também explica direitinho para esse mês. Vieram 3 dragõezinhos bem interessantes aqui, para ajudar a gente para ter um fim de semana bacana. O primeiro dragão é o dragão do ano, o dragão Zen. Ele fala de transcendência, né? Então, aprender a deixar as coisas no passado, que é do passado no passado, né? Deixar que tudo que já não serve mais para o seu caminho, ficar lá nesse, né? E se abrir mesmo, e abrir espaço, porque o novo ele só pode chegar quando o velho é liberado, né? Então, quando eu abro espaço, não tem como eu trazer o novo com as coisas antigas no meu caminho. E aí, que coisas antigas que você precisa liberar e que coisas novas você vai se conectar, né? E também, interessante, né, que a dragona desse mês é a dragona Scarlet, então a dragona da dignidade. É muito esse lugar de conseguir trazer uma relação digna, primeiro com você mesmo e depois com as outras pessoas, e com um relacionamento também amoroso, com dignidade, né? Ela fala muito de superar abusos, né? Então a Scarlett também já vem para apoiar esse fim de semana. E por último, Blue Dragon, para trazer fluxo. Então, se você também precisar liberar alguns sofrimentos aí, trazer as mudanças necessárias e fazer a sua vida fluir melhor, Blue Dragon tá aí apoiando você, e os dragões na rede também de luz, né, nessa rede dragônica, que você sabia que linha lei chama Dragon Lines, né, lá na China. Então, nessas linhas de dragão, para fazer toda essa transformação também em você, através, nesse fim de semana, de Scarlet Dragon, Zen Dragon e Blue Dragon. No passado, essas tigelas que os monges faziam, existe uma história bem interessante, que quando eles forjavam, à medida que ia forjando, é como se fosse um disco. E quando você começa a forjar um bowl,
ele começa num disco, né? Ele não, você não forja ele, né? Pelo menos nessa forma. É uma forma de fazer, tem várias formas. E nessa forma que você faz, você está ali pedindo a energia, por exemplo, aos mentores, aos guias, e aí fica toda a frequência nesse bolzinho. E esse que eu pus, ele tem essas frequências de trazer essa coisa nova, sabe? Do que você quer ser, do que você quer se tornar. Porque o que você já está vivendo, você já sabe, né? Mas qual que é o caminho, né? Qual que é a direção que você tem que tomar para fazer essas mudanças acontecerem? Então, nesse sonzinho, a gente tem muitas frequências apoiando você para encontrar ali um caminho, uma direção, uma mudança de pensamento, uma mudança de foco, uma mudança de direção. E é muito nessa força que está esse mês, que é Gêmeos, né? Gêmeos, ele é um signo mutável e que pede essa mudança no pensamento. Então, o que precisa mudar na sua vida? O que precisa mudar na direção que você está tomando nas suas coisas? O que ele vai mudar? Porque, de alguma forma, também, à medida que Júpiter vai saindo de Gêmeos e vai entrando em Câncer, ele vai trazendo toda essa finalização, né, das mudanças aí de formas de pensar, de formas de agir, né, e pensar em outras formas de como realizar suas coisas. Então, trabalhe em você, trabalhe esse começo de mês com muita alegria, se permita as mudanças necessárias, porque Gêmeos vai trazer isso, não tem jeito, né? Quem rege ele é Mercúrio e todo mundo tem medo daquele tal Mercúrio retrógrado, né? Lembra? Então, assim, a gente está sob a regência desse Mercúrio. Então, como a gente pode melhorar os nossos pensamentos, as nossas direções, para poder escolher uma direção agora mais adequada e mais conectada a você mesmo, né? Então, essa é a energia do 6-6, essa é a energia que a gente quer que evolua, cresça e possa trazer oportunidades para a vida de vocês, tá bom? Então, gente, um grande abraço, até mais, tchau, tchau!